muito bons dias a todos os nossos ouvintes e particularmente à nossa convidada, que é a professora Elizabeth Cavaleiro, e a ti próprio, que és um dos interlocutores e fundadores deste projeto e deste programa. Hoje vamos falar sobre longevidade. E eu gostaria de fazer uma introdução que é para vos dizer-vos, e aos nossos ouvintes particularmente, que a longevidade e o envelhecimento é, para além de uma exigência ética, hoje em dia um desafio sociopolítico. Com o censo de 2021 ficámos a saber que Portugal perdeu 200 mil pessoas, ao mesmo tempo que sabemos que a longevidade aumentou de 41,9 para 48,7. Em 2070, em Portugal, teremos menos, provavelmente, 2 milhões de pessoas. Mas teremos 2/3 com mais de 65 anos. Na verdade, o envelhecimento populacional está prestes hoje a tornar-se numa das transformações sociais mais importantes do século XX. Toda a gente está a viver mais. Mas a dignidade humana é que não envelhece. Não pode ser impedida de ser integrada corretamente e de se integrar estes indivíduos. É preciso, por isso, em Portugal, criar uma política de longevidade abrangente, construir uma apropriada estratégia nacional. Não se pode só viver tantos anos, tem de se viver com qualidade de vida e de modo saudável. Temos de promover a integração dos mais idosos na estrutura da vida social portuguesa. A professora Elizabeth Cavaleiro é a nossa entrevistada de hoje e tem um projeto a este respeito, está a levá-lo a cabo na universidade em que trabalha. Obrigado, Elizabeth, hoje a palavra é sua. Não sei se o Jofre quer acrescentar, entretanto, alguma coisa. Uma pequenina nota para começarmos a conversa também, e tem a ver com o que tu acabaste de dizer, e que me preocupa já há largos anos, esta tendência crescente para deixarmos de existir. Estamos num processo que eu diria de suicídio coletivo, e gostaria também de ouvir a opinião da Elizabeth Cavaleiro sobre esta questão. Por um lado, a longevidade, e por outro lado, estarmos em, claramente, suicídio coletivo. Não é só Portugal, está uma larga parte do planeta nesta via. Olá, bom dia a todos. Começava por cumprimentar os meus ilustres colegas desta manhã, né? deste bocadinho, apanhando um pouco, aceitando um pouco aqui o repto do Josofre, suicídio no sentido em que nós todos caminhamos, cada dia que passa caminhamos para o nosso fim. Uma coisa nós temos certa enquanto ser humanos, é o momento em que nascemos e o momento em que morremos, exatamente. A nível das políticas de longevidade, nós temos de facto um cenário e um contexto social, demográfico-social já irreversível. Mesmo que tenhamos um boom de imigrantes, não vamos conseguir inverter a tendência demográfica de sermos um país envelhecido, não é? Estima-se que nos próximos 20 a 30 anos sejamos o segundo mais envelhecido do mundo, o que isto compromete tudo, principalmente o nosso estado social, a nível das pensões e da subsistência do rendimento, dos rendimentos de quem não está na vida ativa. Embora isso também seja um pouco discutível, porque os especialistas dos números dizem que nem sempre será assim. Mas, portanto, fazendo uma análise matemática muito linear, se vamos ter num futuro próximo 2 jovens em idade ativa a contribuir para a reforma, menos 2 jovens, peço desculpa, em idade ativa a contribuir para a reforma de um reformado, portanto vamos ter aqui um déficit da balança, não é? Isto é um cenário que é já amanhã e que urge realmente criar medidas não só
para prolongar a qualidade de vida desses idosos, não é? Porque não interessa só viver mais tempo, interessa também viver com qualidade, um, e estarmos integrados na sociedade, porque parece-me, a mim, pelo menos para a percepção que tenho, muitas das vezes a falar com os próprios idosos, em que há ali um deadline. Portanto, nós, a partir do momento em que deixamos de produzir em termos laborais, passamos por uma faixa em que parece que somos um fardo para a sociedade. E todos nós sabemos que não é assim. Há uma tendência das nossas sociedades modernas em ver aquilo que eram as sociedades tribais, não preservarmos as questões do respeito, ao fim e ao cabo, do respeito pelo ancião, não é? Passámos a ter a mais velha como um fardo para a família, porque agora onde é que colocamos o idoso que não pode estar em casa sozinho, e muitas das vezes nem perguntamos à pessoa se é isso que ela quer. Portanto, temos que institucionalizá-la, interná-la, colocá-la num equipamento de idosos permanentemente, e muitas das vezes nem auscultamos o que é que ela quer. Claro que estamos a falar de pessoas que não têm outro tipo de patologias, não é? Mas isso não é preciso ser mais velho, não é preciso pertencer à geração grisalha para termos patologias. Não é? Infelizmente ou felizmente, a questão da doença, não é? É transversal à idade. Muitas das vezes podemos ter uma demência e ainda sermos um jovem, não é? Podemos ter algum problema de saúde mental, que agora, com a questão do confinamento, também tem estado muito em voga, e não ser propriamente um reformado ou um membro da geração grisalha. Portanto, eu acho que, acima de tudo, há que saber ouvir e escutar as pessoas e trazer essas pessoas à participação. Trazer essas pessoas aos grupos de trabalho onde se discute o que é que se vai fazer com os mais velhos, como é que se vai pensar as novas políticas de envelhecimento, que apoios sociais são necessários para os nossos mais velhos que trabalharam, continuam a ser muitas das vezes úteis, porque há vários projetos a níveis mundiais que integramos aqueles que deixaram de ter uma carga horária, portanto, laboral das 8 às 5, não é? Mas que acabam também de ter um contributo e uma outra disponibilidade, porque nós, quando não temos a obrigação, quando não somos reféns do relógio, temos outra disponibilidade para as coisas, e para além de todo o conhecimento que adquiriu ao longo de uma vida, que sebejamente ultrapassa as paredes das universidades e qualquer enciclopédia. E fala-se muito na questão das igualdades, e há uma desigualdade um pouco ao lado, que é o idadismo, portanto, que é a discriminação que se faz às pessoas pela idade. E ela é principalmente visível no mercado de trabalho. Somos velhos para o trabalho a partir de uma determinada idade, não é? Somos velhos para a prática desportiva a partir de outra idade. Somos velhos até para vestir determinadas roupas. Portanto, há toda uma conjuntura e todo um estereótipo social e que está enraizado entre nós, que muitas das vezes inconscientemente nem damos conta que estamos a criar essa discriminação. E muitas das vezes a pessoa discriminada está à nossa frente, não é? E já fugiu um pouco àquilo que o António perguntou, mas pronto, isto quando se dá aulas tem-se este problema, começa-se a falar e são... Eu só queria lembrar duas coisas a propósito destas discriminações. Lembro-me de um deputado do PSD da Guarda, que é um distrito com bastante idosos, que chamou aos idosos a peste grisalha. E lembro também que a presidente do FMI, que é uma senhora muito chique, de 70 e não sei quantos anos, também dizia que tínhamos de arranjar uma maneira de os exterminar. Não, essa é uma realidade para que tem a ver com a cultura, eu não direi ocidental, porque não é propriamente das tradições ocidentais desprezar os mais idosos, mas tem a ver com uma cultura neoliberal que se instalou no planeta ao nível das elites, desde a derrocada do suicídio da URSS, no caso concreto. E essa questão é uma questão que é mesmo central. Vamos ser sérios, eu nunca me passou pela cabeça que chegasse aos 70 anos de idade, no caso. Para mim, era um assunto que estava resolvido, nunca chegaria a esta idade. E acabei por chegar
e não faço parte daquelas pessoas que acham que é importante pintar o cabelo, etc., para poder parecer mais jovem, porque gosto muito da idade que tenho, gosto muito dos 70 anos que tenho. E o problema que existe aqui assim é qual é a representatividade que efetivamente nós, aqueles que somos a tal geração grisalha, tem no contexto político. Ou acha, Elizabeth, que não tem grande interesse de pegar nessa questão? Eu acho que a política, o contexto político é o decisor, não é? No Estado Democrático é assim que funciona, Claro, está bem. felizmente. Felizmente, eu digo felizmente, e sublinho felizmente, porque até prova em contrário, não se conhece um mais eficaz, pelo menos como Claro. com todas os defeitos, chamemos-lhe assim, que possa ter. Mas exatamente o Estado Democrático é a sua representatividade, quem o representa, tem que estar representado. E de facto, se temos um deputado e temos uma figura à escala mundial que menospreza a maioria, ou a grande maioria, ou quase a maioria da sua população, algo está mal. Muito mal. Algo está mesmo muito mal. Portanto, é mais uma prova que essa discriminação está enraizada quer no discurso, quer no cotidiano das nossas sociedades, não é? E é lógico que a geração grisalha, que felizmente seremos ou somos todos nós, é bom que assim o seja, é sinal que vivemos uma vida inteira. Quem há daquele que não o for, portanto, é sinal que o seu percurso de vida foi interrompido demasiado cedo, portanto, e então essa geração grisalha deve estar, deve participar, deve ser ouvida e deve ser incluída nas decisões políticas, sem sombra de dúvida. Esta questão até das desigualdades já se tem vindo a perceber que a questão da geografia é fundamental e neste caso também, não é? Ser idoso na Europa é diferente de ser idoso em África. Em termos de cuidados primários de saúde, vamos dizer que na Europa temos acesso a cuidados de saúde que em determinados países de africanos não terão, mas a nível do respeito da comunidade, até pelas tradições tribais, em África o idoso tem uma participação, não é, na sua comunidade que na Europa não tem. Sem dúvida. Aliás, há uma questão central que tem a ver sobretudo com a humildade na relação entre as pessoas e o respeito na relação entre as pessoas. Eu, como tenho uma raiz muito africana, desde os 40 anos que me habituei a ser tratado pelos jovens em Angola, por um mais velho, no caso, né? E aqui em Portugal é raríssima a pessoa que diz com respeito que este cidadão é mais velho que eu. Normalmente eles esquecem, aqui na Europa, esquecem com muita facilidade que cada um de nós é de facto um nanico da história da humanidade, mas é um nanico central, porque se nós desaparecermos todos, deixa de haver humanidade e deixa de haver história, no caso. E é isso que está a perder. Mas já agora, mudando de assunto, o seu projeto desenvolve-se como, em condições e para quem e com quem? Eu leciono 3 cadeiras no curso de gerontologia e agora com agora não, já se vai arrastando, já há 1 ano e meio que estamos em pandemia, não é? Claro. De um dia para o outro tivemos todos que ir para casa e foi precisamente no início de uma cadeira que nós temos, que é a animação sociocultural em gerontologia. E eu pensei, meu Deus, como é que se dá a animação sociocultural em gerontologia à distância, via Zoom, aliás, via Teams, como é que se dá? Quer dizer, tinha feito um plano de ação para as minhas aulas, que tinham muito a ver com recolha e observação de terreno, porque eu acho que muitas das vezes as universidades não dão um contacto prático, dão muita teoria e os garotos precisam, peço desculpa pela expressão dos garotos, porque também sou mãe, para mim serão sempre uns meninos e umas meninas, não é? Claro. São os meus meninos, eu costumo dizer os meus meninos. E assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isto? Primeiro, o desafio das novas tecnologias, porque nunca tinha dado aulas pelo Teams.
Tinha feito umas reuniões por Zoom, como estamos agora aqui, mas o Teams nunca tinha utilizado, confesso, embora seja uma utilizadora frequente das informáticas no meu dia-a-dia, mas foi um desafio novo. E depois, com a ajuda deles, fizemos uma reflexão e pensámos todos, e disse, então, e se fizéssemos um manual de um guia de recurso, um manual de boas práticas, uma coisa assim, em que pudéssemos fazer animação para os idosos que estivessem institucionalizados ou sozinhos em casa em tempos pandémicos. Muito bem. Então, durante aquele tempo todo, de 13 de março até ao final de junho, tivemos à distância, mas sempre todos muito juntos, porque cada um de nós, até eu, porque deixei de ser professora e passei a ser mais uma do projeto, tínhamos o TPC, que era dentro das nossas limitações de mobilidade, não é? Fazermos investigação e pensarmos e olharmos um pouco o que é que já tinha sido feito e pensarmos nesses jogos e adaptá-los à nova realidade. O pensar em equipamentos que pudessem ser facilmente higienizados, suportes que pudessem ser trabalhados à distância e depois os jovens criaram um guia de recursos que é o 100 idades, 100 número e idades, portanto foi tudo obra deles, eu só fui uma mera observadora. E acontece que este curso tem uma componente prática muito grande e eles este ano foram para estágio para equipamentos de idosos, portanto para lar e residências, e implementaram, porque ainda estamos com estas restrições, e têm estado a implementar este guia de recursos que criaram. Perfeito. Portanto, e como é que tem sido a reação dos utentes ou dos utilizadores dessa experiência? Tem sido, o feedback que tenho tido é assim, porque uma das coisas que eu sempre frisei foi, por exemplo, houve um aluno que quis fazer um quiz. E eu disse, sim senhor, mas tem agora que fazer o TPC, que é o quiz dentro da faixa etária que vai trabalhar, não vai perguntar ao utente, não é? Quem é o Justin Bieber. Quanto muito vai perguntar, identifique 3 ou 4 músicas do Carlos do Carmo ou de um outro, não é? Portanto, porque a probabilidade do utente saber que é o Justin Bieber pode ser diminuta, não é? Eu até agora, se me perguntarem o nome dos cantores que andam agora aí na berra para as adolescentes, que eu sei que é assim umas bandas ucranianas, eu não sei, não é ucranianas, mas pronto, é assim umas bandas atípicas, não é? Eu não sei o nome deles, pronto. Portanto, há que contextualizar muitas das vezes a nossa atuação à população que temos, não é? É evidente. É como tudo. Portanto, então o que é que eu tenho, o feedback que tenho? É que os próprios idosos têm dado sugestões de melhoria. A questão dos jogos tradicionais, eles têm acrescentado, olha, mas eu quando era novo, ou quando era criança, ou quando andava na escola, jogava mais este. Para além da malha, também fazíamos aquele. Portanto, o 100 idades que pensávamos que estava fechado, tem estado sempre a acrescentar. Portanto, é como se fosse um dossiê de fichas, como sempre acrescentando novas fichas, porque trazemos até a nós a parte de haver a necessidade de acrescentar, porque é um trabalho que não é unilateral, é um trabalho feito em conjunto. Portanto, uma das atividades tinha sempre por base a interação de todos, não é? E não a exposição de um orador que depois mandava fazer uma tarefa. Mas sim, eu pessoalmente estou muito satisfeita, mas sou suspeita, não é? E vai ser publicado em livro esse trabalho? Vai ficar só dentro da faculdade? Nós queremos publicar. Nós, os alunos e eu, e a coordenação do curso também quer publicar. Estamos à espera de voltar mais à nossa normalidade, porque a ideia também é depois fazer uma apresentação, fazer um seminário, porque o curso é relativamente recente, e aí também fazermos uma avaliação do curso e apresentarmos tudo aquilo que fizemos, porque, por exemplo, no final deste ano letivo, 4 jovens foram contratados nos sítios onde foram estagiar.
parabéns, boa. Os nossos gerontólogos são mesmo muito bons, não é? E que falta que fazem. E a pandemia veio pôr isso a descoberto, veio pôr a descoberto a necessidade que existe em formar técnicos especializados para a área da gerontologia e também a valorização que tem que existir da carreira de quem trabalha na área da gerontologia, que há uma desvalorização, portanto, essas pessoas também não são. Compete aí ao António Sarzedelo, já que estás metido aí numa dessas listas para o poder local, e os meus parabéns, porque acho que a participação é sempre algo essencial e a participação da tal geração grisalha também é muito importante. Compete aí, meu caro, começares a convencer as estruturas do poder local da essencialidade de haver pessoas nas juntas de freguesia, na Câmara Municipal, nas associações, etc., que tenham capacidade de trabalhar do ponto de vista de saúde, mas também do ponto de vista recreativo connosco, com aqueles que já têm 70 anos para cima, no caso concreto. Não acha, Elizabeth? Eu acho que é fundamental, que todos nós ganhávamos, até porque pela disponibilidade, não é? Claro. Nós, a partir de uma certa altura da nossa vida, temos uma disponibilidade para as coisas que a juventude não nos dá. É verdade, não é? Eu hoje tenho uma disponibilidade e uma visão do cotidiano e dos problemas do cotidiano que há 20 anos não tinha, não é? Resolvia-os de uma forma mais arbitrária. Portanto, sem sombra de dúvida, até pela disponibilidade que a participação requer a todos que nela participam, e não só, porque estamos a incluir uma pessoa que habitualmente não está habituada a ser incluída, não é? E muitas das vezes ouvimos a nossa geração grisalha dizer: eu já estou velho para estas coisas, porque alguém também os convence que eles estão velhos, mas se pudermos o desafio à frente, eles superam-nos, não é? Muitas das vezes superam-nos. Claro que eu estou sempre a referir, e isto convém a lembrar à nossa audiência e a todos, estamos a falar de pessoas saudáveis. Não é preciso ter limitações, não é preciso ser idoso para ter limitações, não é? Estamos a falar de pessoas saudáveis, que não tenham qualquer constrangimento nem dificuldades em fazer o seu cotidiano, não é? Portanto, sem dúvida. Eu penso Mas fazer o cotidiano levanta-me um outro problema, que é as pensões de reforma, que são maravilhosas, como a gente sabe, em Portugal, e que, no caso, os próprios salários também nunca foram brilhantes em Portugal, o que significa que um cidadão, quando chega a idoso e que vai para a reforma, constata que tem que passar de um dia para o outro a um nível de rendimento e de hábitos sociais para um nível de rendimento e de hábitos sociais e culturais, etc., absolutamente inferiores. E é isto também, António Sarzedelo, e tu estás aí calado, não sei porquê, caramba. Não, porque estou a ouvir. Tens que falar. Tu és um candidato, pá. Bem, mas parece que eu que vou para ministro. Não, eu sou um vogal de uma junta, onde não sei se continuo depois das eleições, e sou um suplente na lista da Câmara de Lisboa. É evidente que, se eu puder, vou fazer por trás do cenário o bullying aos que estão encarregados disto para a cidade de Lisboa. Aliás, já dei algumas sugestões numa mensagem que mandei para a Câmara sobre o que há a fazer em Lisboa para fazer sair os idosos de casa e os fazer integrar no nosso cotidiano e tirá-los de estarem em casa e mandarem um cestinho com uma rede para a vizinha simpática ir à mercearia ou ir à farmácia ou ir ao oculista buscar aquilo que eles precisam. Eu quero pô-los na rua. E quero pô-los na rua porque ao saírem para a rua começam logo a ter mais cidadania. Elizabeth, o que é que me diz desta intervenção do Sarzedelo? Eu digo que estamos no bom caminho, sem sombra de dúvida. Agora, a mim, muitas das vezes, o que me preocupa é que estes projetos nascem, vão para o terreno e quando começam assim a dar um rasgozinho de frutos, acabam, porque andam um bocadinho ao sabor
da vontade política, não é? Infelizmente, porque nem sempre que muda a cor política, o que foi feito é mau, não é? E deve haver uma continuidade. E quando se trabalha nestas áreas sociais, com as pessoas, isto não é a mesma coisa que fazer prédios, não é? Nós fazemos prédios, fazemos a estrutura e vamos vendo o prédio a crescer. Estes são projetos que começam a dar frutos a longo tempo, portanto, eu acho que estamos num excelente caminho e deixava aqui a sugestão para os futuros eleitos continuarem sempre o trabalho em prol das populações, independentemente da ideologia partidária, que muitas das vezes é a maior inimiga nestas coisas. Porque quando sentamos à mesa, os vários quadrantes políticos, no seu discurso, acabam por reconhecer a necessidade da participação, de trazer novas pessoas. Aliás, é bem visível nas eleições, este flagelo que tem havido nas últimas eleições, que é a abstenção. Portanto, a abstenção também é um sinal da falta de participação. E ela é intergeracional, não é só... Aliás, se nós formos um bocadinho traçar o perfil do eleitor, a tendência é que as pessoas mais velhas votam porque sabem o valor do voto e as mais novas ficam em casa. Que também era importante, se tivéssemos esta relação mais intergeracional entre mais novos e mais velhos, passar estas questões da cidadania, que são importantíssimas. A liberdade é uma conquista diária, passo a expressão, mas ela tem que ser mesmo de ser trabalhada. Temos que estar vigilantes em relação a ela, não é um ganha-tiro para o resto da vida. E a nossa arma é o voto, portanto, independentemente daquilo que se escreva nas redes sociais, que há muita tendência de irmos destilar opiniões políticas e partidárias para as redes sociais, mas é na urna que ela se deve manifestar, não é? E esta questão da intergeneracionalidade entre a população é importante até nesta questão da política, da eleição. Portanto, se nós, a sociedade, tivermos isso em presente, se os políticos perceberem, poderá ser por aí, poderá, não há fórmulas, né? Se tivesse essa varinha de condão, estava o assunto resolvido, confesso. Mas poderá também ser por aí que podemos combater a abstenção, não é? Se pudermos pôr a partilha desses direitos e da necessidade que houve de fazer um percurso até se conseguir alcançá-los e fazer perceber que não é em casa que as coisas se resolvem, nem por trás de um teclado, ganhamos todos, certamente. Em relação à participação dos idosos concretos, deixar de pôr a chavezinha, é importante porque nós somos um animal social, não é? E se estamos fechados em casa, e a pandemia vem mostrar isso, nós vamos ficar todos bem, vamos ser uma civilização mais humana. Parece que não, andamos todos muito irritados, não é? Estamos todos muito intolerantes uns com os outros, afinal parece que não ficámos assim melhores, dá uma sensação até no trânsito, anda tudo muito irritado, muito ansioso, e isto se calhar é mesmo fruto dessa falta de convívio. Portanto, se eu tenho um idoso em casa em que nem tão pouco ao pão vai, não é? E se nós somos um animal social, precisamos socializar uns com os outros, e se a idade também, muitas das vezes, é uma porta para as demências, e se o isolamento acaba por potenciar as demências, isto é a pescadinha de rabo na boca, não é? Estamos também ali a potenciar uma série de outras situações que vão ter custos enormes para a nossa sociedade e que provavelmente com este simples gesto de tirar as pessoas de casa poderão ser retardados ou até combatidos, não é? Porque muitas das vezes as demências são fruto do isolamento. Chegou a altura de começar a pensar que, além de haver listas com diversidade no género, também haver listas com diversidade nas gerações. De facto, absolutamente de acordo consigo, Elizabeth. Sem dúvida. Olha, estamos neste momento já com mais de meia hora de intervenção. Como o António Cerzelo costuma dizer, no caso, nós temos que travar a nossa vontade do diálogo, porque, na verdade, entre outras coisas, estas conversas são como as cerejas, nunca mais parariam. Gostaria que me deixasse uma última intervenção para depois encerrarmos esta conversa, e muito obrigado pela sua presença aqui nestas conversas do Estrategizando. Eu é que agradeço o convite, que para mim é uma honra ter estado aqui com uma plateia tão rica.
Eu deixaria o repto, pelo menos, já que estamos numa altura em que temos eleições à porta, as listas já estão fechadas, eu sei que estão fechadas, mas que pelo menos o discurso político contemple esta faixa da população, não é? E que contemple nos projetos que têm para as cidades, não é? Para os concelhos, e pode haver, não há eleitos neste momento, essa questão das listas terem a obrigação de ter a representação de género, mas também deviam ter a representação intergeracional, quer mais novos até, devíamos ter uma cota para mais novos, porque estas partilhas são todas importantes. Nós aprendemos com os mais novos e os mais novos aprendemos connosco, não é? Os mais velhos não são os donos do conhecimento, mal seria se fosse só velhos do Restelo, isso seria péssimo, não é? Portanto, esta quase obrigatoriedade é sempre mal, faz-nos lembrar a lei seca, não é? Quando se proibiu beber, então foi quando se bebeu mais, mas haver esta sensibilização, esta consciência de que era importante e que todos nós ganhávamos se houvesse listas com uma representatividade intergeracional, quer velhos, quer mais novos, e chamarmos até nós os idosos, não é? Que estão fechados em casa. A Misericórdia de Lisboa tem feito um projeto com vários parceiros que eu conheço, que é o Radar, mas já que sabemos agora pelo Radar onde é que eles vivem, então agora vamos trazê-los para fora de casa. Exatamente, precisamente. Vamos pô-los a participar, vamos pô-los, nem que seja a dizer assim para a junta de freguesia ou para a autarquia: olha, a relva ali da frente precisa de ser cortada, damos-lhes uma tarefa, pequenas coisas. O lixo esta noite não foi devidamente recolhido. Estou aqui a extrapolar, como é óbvio, não é? Longe de mim querer apontar defeitos ao trabalho, ao grandioso trabalho que se fazem os funcionários da higiene urbana. Mas dar-lhes pequenas tarefas em que eles se sintam úteis, porque isto também é um processo que tem que ser construído, não é? As pessoas, ainda por cima, não estão muito habituadas. Nós, não sei, isto também levava-nos a outra discussão. O povo português não tem hábitos de participação. Não sei se terá a ver ainda com o tempo da repressão e que esses hábitos de participação ainda não estão enraizados nestas novas gerações, incluindo a minha. Portanto, nós por si não temos já esse hábito de participação. Portanto, o incentivo tem que ser gradual. Mas aí a responsabilidade passa um bocadinho por nós, não é? No caso, a chamada geração grisalha, como usou esse termo, porque havia demasiados de nós que antes do 25 de Abril tinha uma frase que a mim me dava logo vómitos, que era: a minha política é o trabalho. Eu ficava logo com vómitos quando ouvia alguém a falar em termos tão absurdos quanto aquilo que é a gestão da coisa pública, que é a gestão da vida de cada um no coletivo, não é? A política é a vida de cada um no coletivo, e é aí que temos que aprender que, se não intervirmos, alguém intervém por nós e, se calhar, contra nós. Exatamente. Elizabeth, foi um prazer estar consigo hoje. Muito obrigado. Obrigado. António Restelo, não sei se queres terminar com alguma afirmação tua ou se podemos dar como terminada esta conversa. E obrigadíssimo mais uma vez. Eu só diria, para terminar, que eu tenho 76 anos e, justamente por esta idade que tenho, já fui discriminado e vou ser discriminado justamente por causa dos 76 anos que são causa de agonia quando deviam ser causa de alegria. Pronto, exato. Por aqui fico. Absolutamente de acordo. Grande abraço a todos. Obrigado, Elizabeth Cavaleiro. Obrigado, António Sergel, por mais esta conversa. Tchau. Obrigadíssimo. Adeus, Elizabeth. Obrigado. Obrigada, António. Obrigada.